A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 10 de outubro de 2021, vamos estudar a nossa escola bíblica dominical. Neste último trimestre de 2021, começamos a semana passada um novo tema. Nós estamos vendo as lições da vida e do ministério do apóstolo Paulo. E chegamos hoje à lição de número 2. Na lição de número 1, demos um panorama geral do mundo em que o apóstolo Paulo vivia. E hoje nós vamos falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto bíblico para a nossa meditação está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 9 a 11. São palavras do próprio apóstolo Paulo. Naquele momento ele estava preso e defendia diante de Agripa, o governador da Judéia, neto de Herodes, a sua posição. Ele diz assim, Atos 26, 9 a 11. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre que, indo eu então a Damasco, com poder. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos da Tua graça, Senhor. Orienta-nos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Já sabemos algumas coisas, sabemos que o ministério do apóstolo Paulo, ele se manifesta na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, a partir do capítulo 9, e relata a vida do apóstolo por volta do ano 33 a 35 da nossa era. Ali no seu início e percorrendo toda a vida do apóstolo. Nesse momento, nós vamos falar sobre Paulo, ainda chamado Saulo. Seu nome de nascimento é Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. Tarso era a cidade onde ele nasceu, na Cilícia. Essa cidade ainda existe hoje, como falamos na lição anterior, e está situada na Turquia. E Saulo de Tarso, como ele próprio
relata nesta passagem e em diversas passagens da Bíblia Sagrada, como por exemplo na morte de Estevão, o diácono, ele era um homem muito ruim. Ele, criado na seita dos fariseus, tinha um ódio profundo pelos cristãos, que naquela época, quando ele ainda se chamava Saulo, entendia ele que era uma seita perigosa que ameaçava o judaísmo, a lei de Moisés. E para calar os cristãos, ele usava de extrema violência. Perseguia os cristãos, homens, mulheres, crianças, os prendia, torturava, a ponto de alguns cristãos não resistirem e apostatarem da fé. Os que resistiam, como é o caso de Estevão, Saulo de Tarso e outros judeus contratavam, subornavam falsas testemunhas para acusar os nossos irmãos e levá-los à morte. Era muita ruindade, muita maldade do coração daquele homem. Nas lições que ainda virão, nós vamos meditar bastante sobre a graça de Deus, como Jesus foi misericordioso ao perdoar Saulo de Tarso de todos esses pecados e usá-lo na sua obra. Mas na lição de hoje, nós vamos meditar mais sobre essa questão da perseguição à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo foi perseguida por todas as épocas. Iniciou-se ali lá em Jerusalém, perseguida pelos próprios judeus, depois mais tarde com Nero principalmente, imperador romano, vai ter uma perseguição feroz, muitas mortes. O cristianismo, ele provoca uma ira nas pessoas. Mas como a igreja é uma instituição divina, ela, apesar de toda perseguição, morte, ela vai permanecer até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem permanecido através de 21 séculos, sofrendo essas perseguições, essas mortes, mas se mantendo fiel.
Ainda hoje, a igreja é perseguida. Por que isso ocorre nos tempos modernos? Na Alemanha surgiu um filósofo, Karl Marx, e ele trouxe umas ideias filosóficas que são conhecidas hoje como marxismo, que adentrou o nosso sistema de ensino, principalmente as universidades, e é um pensamento corrente em grande parte da juventude atual. Para Marx, os religiosos, como nós, são uns alienados. Eles, segundo Marx, por medo, criaram um Deus, uma vida após a morte, para justificarem a vida presente. Isso na cabeça de Marx. Negando as escrituras sagradas como revelação divina, negando a existência do próprio Deus. Uma das coisas que nos fazem perceber que esse ódio ainda é presente hoje foi quando surgiu a teoria da relatividade. E depois essa teoria da mudança das espécies por Darwin, que procura explicar a natureza humana através das mutações das espécies. Antes de Darwin, os marxistas não tinham como explicar a existência do universo, que a igreja explica através da revelação de Deus, que foi Ele que criou os céus e a terra, que foi Ele que criou o homem e a mulher. Com Marx vem a filosofia ateísta, e com Darwin vem para os marxistas a explicação da criação do mundo. Isso tem entrado no coração da juventude em toda a face da terra. Tem entrado no coração dos políticos. Os jovens crescem, vão para a vida política,
e levam todas essas ideologias junto consigo e as implantam através das leis. E isso leva à perseguição religiosa, ainda nos dias de hoje. Eu vou ler 2 testemunhos atuais. Eu retirei hoje do site Portas Abertas, uma missão evangélica sobre os cristãos perseguidos em todo o mundo. E eu vou ler 2 relatos de um irmão iraniano e de uma irmã nigeriana que estão à disposição nesse site. E esses acontecimentos não foram na época do apóstolo Paulo, nem na época de Marx. Mas eles são de hoje, são recentes. E diz assim, o irmão Tahir, cristão iraniano: minha fé tinha me levado até uma cela cheia de assassinos e criminosos perigosos. Ali os agentes me intimidavam e perguntavam: você quer que sua esposa e filhas sejam colocadas aqui? Que passem o resto dos seus dias presas neste lugar? Entregue-nos os nomes, ou elas também morrerão. Temi muito pela minha família e chorei amargamente. Irmãos, vejo que esse irmão iraniano sofreu torturas que são antigas. Saulo de Tarso fazia isso. Torturava os cristãos a ponto deles se voltarem, blasfemarem contra Deus, apostatando da sua fé. O objetivo dessa tortura que o irmão sofreu hoje, nos dias de hoje, século XXI, com o mesmo objetivo que nós vemos no início da igreja, fazer com que o irmão apostate da fé. E para isso eles cruelmente ameaçaram que de mais precioso depois de Cristo tem na vida de um cristão, que é a sua família, sua esposa, seus filhos. Jogaram ele numa cela imunda, cheia de bandidos, criminosos, gente perigosa. Falaram: olha, tá vendo o que nós fizemos com você? É isso que nós vamos fazer com a sua família também, com a sua mulher, com seus filhos. Você quer isso? Então entregue outros cristãos também. Coisa terrível. Tem um outro testemunho que eu também gostaria de ler, que está nesse site Portas Abertas, de Amina, uma irmã nigeriana. Ela diz assim: vi que um dos homens arrastou meu esposo e o levou para o interior da casa.
ele atou as mãos dele e segurou-o no chão, pisando nele e batendo em suas costas. Ele dizia: renuncie a sua fé em Jesus ou morrerá. Meu esposo orava sem parar, até que os extremistas acabaram com a vida dele na frente dos meus olhos. Porém, o pesadelo estava longe de acabar. Só a misericórdia de Deus. Cena terrível. Marido torturado, batendo nele, pedindo que a irmã renunciasse à sua fé. Essa é a nossa meditação de hoje. Vivemos ainda num país que não chegamos a este grau de intolerância como nós já vemos no Irã e na Nigéria. Mas o nosso país está dominado por marxistas em todas as áreas da nossa sociedade. Na escola, na universidade, nas empresas, no nosso Congresso Nacional. E essas pessoas abominam as religiões. Não creem em Deus. E abominam principalmente a fé cristã, porque o cristão é luz aqui nesta terra, é sal aqui neste Brasil. E isto faz com que eles ranjam os dentes. E se assumirem o poder da nossa nação, veremos situações como esta descrita aqui, que já acontecem atualmente no Irã, na Nigéria e em outros cantos do mundo. Esse site Portas Abertas tem muito testemunho, não dá para nós lermos todos, mas os irmãos sabem que isto é verdadeiro. Portanto, meu irmão, trago esta palavra não para entristecê-los, mas para fortalecê-los. É hora de levarmos o cristianismo muito a sério. Há muitos cristãos ainda divagando sobre o cristianismo, não percebendo o perigo que se avizinha, que está à porta. Então, o que eu quero transmitir para os irmãos é isso, é momento de nós refletirmos. Será que se amanhã a situação mudar, eu vou aguentar uma perseguição que nem essa irmã nigeriana? Será que eu vou aguentar ver a minha família ameaçada? Como esse
cristão iraniano? Ou vou negar a minha fé? Eu creio, irmãos, que no momento da ocorrência o Espírito Santo enche o cristão de fé. Mas é preciso nós estarmos maduros para receber esta graça da parte de Deus. Esse é um dos objetivos que eu trago aqui sobre a vida de Saulo de Tarso, um perseguidor da igreja. Como nós podemos ser perseguidos hoje e como temos que aprender a resistir na fé. E fazemos uma análise da nossa vida, se nós estamos realmente levando o cristianismo a sério a ponto de que, se chegar uma perseguição, nós estejamos dispostos a resistir. E uma segunda coisa é, ainda não chegou a perseguição no Brasil, então nós ainda podemos fazer alguma coisa para que ela não chegue. Então vamos lutar em oração, vamos cuidar dos nossos crianças, dos nossos jovens que estão aí no colégio, na universidade, e trazê-los para eles estudos sólidos, mostrando para eles quanta inverdade há nesses ensinos marxistas e que perigo isso é para o cristianismo. Vamos também exercer o nosso direito de voto, colocando no nosso Congresso, na presidência da República, nos nossos governadores, homens que sejam tementes a Deus. Para que o Brasil não se renda a essa hoste diabólica que quer destruir a fé no coração dos homens. Ore por isso, irmão, haja e medite sobre a sua posição em Cristo. É essa mensagem que quero deixar hoje para a nossa meditação. Vamos encerrar a nossa escola com uma oração, pedindo a Deus que ilumine o coração dos servos de Deus em todo o Brasil, dando consciência para resistirmos às falsidades do inimigo. Amém? Senhor, meu Deus, aqui estamos diante desta situação calamitosa, Senhor, em que alguns irmãos são perseguidos ainda, 21 séculos após a morte e ressurreição do Teu Filho, Senhor. Nós ainda continuamos a sofrer pelo nome de Jesus. Alguns irmãos terrivelmente perseguidos em alguns países. Senhor, tem misericórdia desses irmãos. Reveste-os com Teu Espírito Santo, Senhor, para que eles possam aguentar firme na fé, não blasfemando, não apostatando, Senhor. Dá livramento ao nosso país, Senhor. Que a Tua igreja se fortaleça cada vez mais, se opondo contra esse inimigo que se avizinha, se levanta, Senhor, contra a Tua palavra, contra a Tua pessoa, contra os Teus servos, Senhor.
Abre os olhos da tua igreja no Brasil, Senhor, para que nós paremos com meninices, com desejos falsos, Senhor, mas procuremos a tua verdade e possamos testemunhar com fé e agir com fé, impedindo, Senhor, que o inimigo avance sobre o teu povo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.